A Bíblia nos ensina a sermos obedientes, submissos para com as nossas autoridades, pois que toda autoridade foi instituída por Deus. Você está obedecendo a Deus ou às autoridades? Este é o título da nossa reflexão. Graça e paz, seja bem-vindo. Pastor José Edson Galdino compartilhando a palavra de Deus para nossa reflexão. Você que já é inscrito no canal, seja bem-vindo. E você que está chegando agora, também seja bem-vindo. Você tem a oportunidade de ver o vídeo até o final e então tomar a sua decisão, se inscrever, tocar o sininho para receber as notificações, comentar, compartilhar com os amigos e principalmente dar o seu like, o seu joinha. Assim o YouTube vai entender que este conteúdo é bom e vai recomendá-lo para outras pessoas. E juntos nós vamos levar a palavra de Deus até os confins da terra. Eu tenho um texto em Romanos capítulo 13, nos 2 primeiros versículos, que nos falam sobre a autoridade, ou seja, sobre a necessidade de sermos submissos às autoridades. Está aqui: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então fica evidente para nós que nós devemos ser submissos às autoridades constituídas por Deus. Devemos ter obediência para com eles. E, na maioria das vezes, somos obedientes. Ou seja, nós cumprimos com a lei, porque somos obrigados. Não é uma coisa que a gente quer fazer, é voluntário fazer, não. Se você tem a sua casa que você comprou e pagou, você precisa continuar pagando uma certa quantia, que é o IPTU. Se é um veículo, você paga o IPVA e assim por diante. São tantas taxas que os governos criam e nós temos que pagar. Então, temos obediência a eles. E além das outras leis que existem, e normas e regras que nós temos que seguir para que a sociedade funcione bem. Então, nós somos submissos às autoridades. E com relação a Deus, o que temos feito com relação a Deus? Deus não tem IPVA, nem IPTU, Deus não tem essas taxas. O que Ele quer é que nós estejamos empenhados na obra dele, cuidando dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos, daqueles que estão à nossa volta, precisando do nosso apoio. Então, são muitas coisas que nós temos que fazer para Deus. E então temos que ser também obedientes a Deus. Vejamos aqui o que nos diz Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no verso 29. Está escrito para nós, aleluias, é Bíblia. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, como eu já explanei, a obediência às autoridades, isso aí é inevitável. Você obedece. E a Deus? O que você tem feito? O que nós temos feito em relação à obediência a Deus? Qual a gratidão que nós temos para com Deus, pelo tempo que nos dá, pelo ar que respiramos, pelas oportunidades que nós temos dia após dia, cada manhã, cada noite que chega, e o amanhã chega também, e nós temos novas oportunidades. O que temos feito para Deus, com relação à obra de Deus? Precisamos atentar para isso. Vejamos que nós precisamos ser obedientes, não somente às autoridades, mas principalmente a Deus, é o que o apóstolo nos fala aqui. Então virão coisas que vão ser contrárias, ou seja, já leis que estão tramitando nos órgãos competentes, projetos que vão trazer contrariedade, ou seja, vão contrariar a palavra de Deus. E aqueles que querem servir a Deus vão estar em situação difícil. A igreja será humilhada, a igreja será perseguida, ultrajada, mas saibamos, a igreja jamais será destruída. Então, Deus certamente vai permitir que muitas leis sejam aprovadas, e leis contrárias à Bíblia, contrárias à palavra de Deus, que vão nos deixar em situações delicadíssimas. Aí é a hora de mostrarmos para o mundo e para nós mesmos que primeiro nos importa obedecer a Deus. Mas certamente virão consequências, saibamos que virão consequências, porque os homens são vangloriosos, eles se acham os tais, e eles não reconhecem o poderio de Deus, não reconhecem a autoridade de Deus.
Mas não importa, Deus é a autoridade mesmo sem o reconhecimento deles. Mesmo que eles não queiram reconhecer, não queiram obedecer a Deus, Deus continua sendo a autoridade, continua sendo o Todo-Poderoso. Jesus Cristo disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então não tem quem tira esta autoridade de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador e Ele que governa todas as coisas. Se fizerem leis que vão contrariar a palavra de Deus, então aí nós podemos desobedecer, porque Deus estará conosco, Deus nos protegerá. Nós não temos que obedecer leis que contrariam a palavra de Deus, que nos façam desistir de Deus e contrário a Deus. Aí, mas saibamos, as consequências virão. Tenhamos tranquilidade e reconheçamos que a palavra de Deus é soberana. Porque aí quando vier, não vão ficar reclamando, não. Ah, porque estão fazendo isso contra nós, estão perseguindo a igreja. É evidente que vai perseguir a igreja. É evidente que vão tentar massacrar a igreja, massacrar o próprio Cristo. Por que não vão tentar massacrar a sua igreja? Isso está na Bíblia. A igreja será humilhada, a igreja será ultrajada. Mas Cristo é o dono da igreja, é o Senhor da igreja. E não precisamos de autoridade A ou B para defender a igreja de Cristo. A igreja de Cristo será defendida pelos cristãos, defendida, não, testificada. Será reconhecida e divulgada a palavra de Deus para que reconheçam que Deus é Deus. E se não quiserem reconhecer, pagarão a Ele. Tem muitas pessoas que ficam cheias de dengo, cheias de coisinhas, porque estão falando mal de Jesus, porque estão falando mal dos crentes. É evidente que vão falar. É evidente que vão levantar contra, que vão criar leis para dificultar a pregação do Evangelho. Não ficamos nos enganando achando que a autoridade A ou B pode defender a igreja. Não. Deus é supremo. Deus é Senhor. Ele é advogado, é juiz, ele é promotor, ele é tudo. O apóstolo Paulo diz que ele é tudo em todos. É Ele que é o Senhor da igreja. É Ele que é o soberano dos céus e da terra. Estamos falando sobre a natureza da fé. Me empolguei um pouco, mas olha, estou falando dentro do projeto de Deus. A Israel de Deus viveu também debaixo de humilhação. No último vídeo nós falamos sobre isso, sobre juízes, e vamos continuar agora, vamos estar encerrando, apresentando o último dos juízes, Samuel, que veio da onde não tinha nada. Era impossível para a mãe de Samuel gerar filhos, mas Deus interveio e ela gerou Samuel. E aqui nós estamos vendo Samuel, além de juiz, ele era também profeta de Deus, era governador, era legislador. Ele governou Israel durante um grande período e fez a transição dos juízes para os reis. Contrária à vontade de Deus, contrária à vontade de Samuel, mas o povo exigiu, o povo pediu, queremos um rei como todas as nações. E Deus então ouviu o pedido do povo, avisou que seria um rei mau, seria um rei perverso, que escravizaria eles também, mas eles não quiseram ouvir a Deus. Samuel entristeceu, falou com Deus e Deus falou, olha Samuel, não estão rejeitando a ti, mas sim a mim. Estão rejeitando a Deus. Se rejeitam a palavra, por que estão rejeitando a palavra? Estão rejeitando a mim, pregador, e estão rejeitando a Deus. Não estão rejeitando a igreja, estão rejeitando a Deus, o Senhor da igreja. Samuel cumpriu o seu propósito, fez a transição, foi atrás do rei que o Senhor indicou, apresentou esse rei para Israel e foi o pior rei da história de Israel. Levou Israel praticamente à ruína. E então clamaram novamente a Deus e Deus ouviu, atendeu o clamor daquele povo e enviou Davi. Mas esse assunto para o nosso próximo vídeo. Muito obrigado porque você chegou até aqui. Tenha paz no seu coração. Tome a sua decisão. Vamos juntos fazer esse grande trabalho, que é divulgar a palavra de Deus. Enquanto há tempo, enquanto nós temos oportunidades, vamos falar do amor de Jesus Cristo. Juntos nós somos mais fortes, podemos ir mais longe e fazer melhor para a glória de Deus. Tome a decisão aí de se inscrever no meu canal. Você vai tocar o sininho e assim que eu postar um vídeo, você vai ser avisado. O YouTube vai te notificar. E aí você vai se inscrever, se não for inscrito ainda, comentar comigo, comentar com outros participantes, dar o seu like, aí você vai estar dizendo, olha, esse vídeo pode passar para frente. Faz sentido para mim, certamente vai fazer sentido para você. E aí nós vamos
continuar esse grande trabalho. Tenha paz no seu coração. Você pode me seguir também nas outras redes sociais, Facebook, Instagram, e assim nós vamos vencer esta grande batalha. Em nome de Jesus, tenha paz. Amém.